Tá, deixa eu cumprimentar vocês e me juntar a todo mundo nessa ansiedade para trabalhar com esses recursos eletrônicos que a gente já conhecia, mas só de ouvir falar, né? E ninguém era obrigado a usar para poder sustentar suas atividades, ou como docente, ou no meu caso, como técnico. Então, todo mundo se acostumando. Se vocês tiverem algum problema para poder me ouvir e me entender, alguém, por favor, pode ligar o microfone e se manifestar, porque enquanto eu estiver apresentando com a tela, é provável que eu não veja vocês respondendo no chat, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês agora a tela da apresentação para ser bem objetiva. E quem não me conhece, então, só me apresentando. Eu sou Raquel, sou bibliotecária no CJA, coordeno as bibliotecas da UFSB como um todo, e a gente está trabalhando, não só eu, como os bibliotecários de Porto, de Teixeira de Freitas, estamos trabalhando nesse período para tentar dar o suporte, o máximo de suporte que vocês precisarem, o que a gente possa oferecer nesse período. Então, vou compartilhar com vocês a apresentação, mas eu vou tentar fazer com que ela seja o mais objetiva possível, para a gente não perder tempo e vocês terem mais oportunidade de perguntas, certo? Eu vou falar com vocês sobre praticamente 3 recursos, 3 soluções virtuais que a universidade hoje ela pode oferecer. Na verdade, 2 soluções que a universidade ela vai oferecer para vocês em modo definitivo, pelo menos definitivo enquanto os contratos estiverem sendo renovados, e a gente trabalha por trás das cortinas para que isso aconteça, e um serviço que ele foi proposto à universidade, está sendo disponibilizado à universidade de forma gratuita nesse período por conta da pandemia, e que tem a validade de 60 dias. Então, quando eu combinei essa apresentação com Maristela, a gente ainda não tinha recebido essa proposta, e eu preferi incluir aqui para que vocês conheçam. Quem é da área da saúde, não sei se já conhece, mas se não conhece, passa a conhecer a partir de agora, a Informed. A Informed disponibilizou para os docentes, alunos, ou qualquer servidor ou funcionário da área da saúde vinculado à universidade, que queira ter acesso a uma plataforma de conteúdos da área de saúde, pelo prazo de 60 dias. Então, eu disponibilizei aqui algumas informações, não se preocupem que eu vou mostrar para vocês a tela direitinho, algumas informações de acesso. Então, acessem Informed, www.informed.digital, e vocês vão conhecer a plataforma. Para fazer o cadastro e ter direito a esse acesso de 60 dias, precisa acessar um link específico que eu vou compartilhar com vocês no chat, ok? E aí, essa plataforma, ela disponibiliza vários recursos para o pessoal da área da saúde, principalmente no que diz respeito à medicina baseada em evidências. Então, existem ali ferramentas que podem contribuir para que vocês trabalhem no diagnóstico de algumas doenças, ou, enfim, para que os professores possam auxiliar ou propor atividades para os alunos que estejam vinculadas a esse tipo de procedimento. Outro recurso que vocês precisam conhecer, e eu também vou mostrar lá na página direitinho como é que funciona, é o catálogo online. Então, ele é a principal ferramenta para que vocês consigam acessar a biblioteca virtual. E alguém me confirma no microfone, por favor, se estão ouvindo, se está tudo ok. Tá tudo ok, sim, eu estou ouvindo. Ótimo, porque estou às cegas, só a voz de vocês é que vai me guiar agora. Então, o catálogo online é a principal ferramenta para vocês conseguirem ter acesso aos livros virtuais, que eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Então, o catálogo virtual é a primeira ferramenta, a mais básica de todos, para vocês conhecerem e trabalharem, e a ferramenta que foi, o serviço que foi contratado pela universidade, que está por trás do catálogo online, é a biblioteca virtual fornecida pela empresa Minha Biblioteca. Então, a Minha Biblioteca, ela tem um acervo vasto de livros em todas as áreas do conhecimento. A universidade, ela não fez aquisição de livros de áreas específicas, ela fez a aquisição de um acervo variado. Então, quem é da área da saúde, ou quem é da área de ciências humanas, de ciências exatas,
enfim, todas as áreas do conhecimento são alcançadas. É claro que, por ser uma plataforma que precisa trabalhar, é uma empresa que precisa trabalhar com direitos autorais, direitos de reprodução, alguns selos editoriais estão disponíveis, alguns não. Então, vocês não vão encontrar todas as editoras, todos os selos editoriais, só alguns. Tá? Mas esses selos editoriais que estão disponíveis para materiais em todas as áreas do conhecimento. E aqui também tem algumas informações de acesso que eu vou compartilhar com vocês. Só para finalizar e a gente ir lá para a parte dos acessos, dia 27, na próxima quinta-feira, às 3 horas da tarde, tem treinamento aberto para servidor, para aluno, para quem mais tiver interesse na universidade, para conhecer como funciona a plataforma de livros virtuais. Então, o que eu vou mostrar para vocês é basicamente, hoje, né, eu vou mostrar para vocês basicamente como acessar, como um usuário da UFSB acessa o nosso acervo de livros eletrônicos. E nesse treinamento do dia 27, vocês terão a oportunidade de conhecer todos os recursos da plataforma que podem ser úteis, tanto para o aluno estudar, como para o professor disponibilizar atividades. Está bem? Então, dia 27, esse convite está disponível na página do Sistema de Bibliotecas no Facebook, mas também vai ser divulgado via ACS na próxima semana, provavelmente, tá? Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui e vou compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar primeiro os acessos da Informed. Então, essa é a tela principal da Informed. Aqui vocês podem dar uma investigada, fazer uma investigação, estou colocando o link aqui no chat para vocês acessarem, fazer uma investigação do que tem na plataforma e pode ser interessante para vocês. E essa tela específica, e que vai o link também aqui para vocês, no chat, é para vocês fazerem o cadastro. Então, a partir do momento que vocês fizerem o cadastro, e esse cadastro vocês só podem fazer até o dia, se eu não me engano, até o dia 31 de agosto, até o dia 31 de agosto. Então, até o dia 31 de agosto, vocês podem fazer o cadastro na Informed e terão dali para frente, a partir do dia que vocês fizerem o cadastro, 60 dias de acesso ao conteúdo, certo? Vou compartilhar com vocês, se é que eu já não estou compartilhando, porque eu não estou conseguindo acompanhar exatamente o que eu estou... Vocês conseguem ver o site da UFSB? A gente está vendo o Informed. Tá. Então, compartilhando com vocês o site da UFSB, eu preciso que vocês... Aqui. Agora conseguem ver? Sim. Isso. Então, por que eu trouxe todo mundo para o site da UFSB? É muito importante que vocês conheçam o local no site da UFSB, onde vocês podem encontrar as informações para as bibliotecas da universidade. Então, site da UFSB, no canto superior direito, opção Bibliotecas. Existem um menu aqui com várias opções. É muito importante vocês consultarem a guia contato se vocês não tiverem contato da biblioteca do seu campus. Então, estou com dúvida, preciso de socorro. Corre aqui e você vai encontrar o endereço de e-mail. Sugiro que vocês não tentem os telefones. O telefone aqui da CJA, da biblioteca do CJA mesmo, está até desconectado, então não chamaria. Então, não tentem o telefone, tentem primeiro o e-mail. Todos os servidores estão atentos ao e-mail para poder atender vocês e tirar dúvida, o que vocês precisarem de informação extra. Então, essa guia é muito importante se vocês ainda não têm acesso a esses contatos. A segunda guia importante para o que a gente está discutindo hoje é a opção catálogo online.
Então, quando você clica na opção com catálogo online, você vai ter duas situações que são muito importantes para vocês. A primeira é o link de acesso ao catálogo. E a segunda opção é o link que abre o manual para quem vai usar o catálogo e quem vai acessar livros eletrônicos. Então, eu não sei como é que eu vou, como é que eu faço pesquisa, como é que eu acesso um livro eletrônico no acervo da universidade. Dá uma olhadinha aqui no manual, é só clicar e vai abrir o documento. O documento é muito simples, não tem não tem muita dificuldade de leitura, não tem muita coisa, é muito pontual. Então, acredito que ele vai ajudar vocês se essas informações de hoje não forem suficientes. Vocês conseguem ver a tela do catálogo aberto? Sim. Ok. Sim. Então, tá. Agora que a tela do catálogo está aberto, o que é mais importante depois que você sabe como chegar ao catálogo, por meio do site da universidade, ou depois que você, por exemplo, chegou no catálogo, que o link, ou digitando acervo.ufsb.edu.br, ou indo pelo site, você chegando no catálogo, salva isso como um favorito, já deixa armazenado. E aí, depois de fazer isso, você precisa clicar em login. E aí, a pergunta que não quer calar, como é que eu vou fazer login? A quem que eu a quem que eu peço a minha senha? Pergunto para quem, o que que eu faço? Socorro. Quem vai acessar ou vai fazer o login, ou nunca foi na biblioteca pegar um livro pelo sistema Pérgamo, quem ainda não teve a oportunidade de usar o Pérgamo pelas bibliotecas fisicamente, e vai fazer isso pela primeira vez na sua vida acadêmica ou como professor, enfim, e isso serve tanto para vocês como docentes e para os alunos de vocês. Se é o primeiro acesso de uma forma geral, você só precisa digitar, no caso de vocês, servidores, né, e no meu caso também, a gente digita o CIAP, no caso dos alunos, a matrícula deles. E a senha para o primeiro acesso, os 8 primeiros dígitos do seu CPF, se esse é seu primeiro acesso. Se esse não é seu primeiro acesso, e você já pegava livros antes na biblioteca, já tinha que digitar a senha que você digitava na biblioteca é a mesma senha que você vai usar nesse login, certo? Então, vou fazer aqui vou me logar aqui só para vocês verem como é que fica. Fiz login, então aparece o nome do usuário aqui em verde, assim eu sei que eu estou logada. Eu consigo acessar o meu Pérgamo e ver o que eu peguei emprestado, o que eu não peguei emprestado, fazer esse controle da minha vida na biblioteca. E aí, isso, um momento depois, vocês podem fazer uma consulta. Agora, se eu quero acessar um livro eletrônico, eu preciso pesquisar. Vamos supor que eu não sei o título exato do livro que eu quero, mas eu quero um livro, vamos supor, de histologia. Vou digitar aleatório. Eu posso já me adiantar e evitar que o catálogo fique carregando eternamente e fazer algumas seleções. Eu posso vir em tipo de obra no filtro e selecionar livro eletrônico. Fecho aqui. Pronto. Posso pedir, por exemplo, para ele só listar títulos que tenham histologia, livros que tenham histologia no título, e aí ele vai refinar um pouco mais a busca, ou eu posso, por exemplo, colocar livre e ele vai pesquisar histologia em qualquer campo, no assunto, até se um autor se chamar histologia, ele vai pesquisar isso. Então, eu peço para o catálogo fazer a pesquisa e ele vai me dar os resultados. Lembrando que eu já estou logada, tá? Ele fez, como eu selecionei aqui o tipo de obra apenas para livro eletrônico, então ele já me dá uma lista de livros eletrônicos. E como é que eu sei? Porque aqui existe uma informação dizendo isso, e porque existe o ícone de um cadeado. Clico no ícone do cadeado, e vai abrir uma janela que é muito possível que vocês não consigam ver, mas esperem um instante que eu vou tentar compartilhar. Se vocês estiverem vendo a capa do livro, vocês me deem um toque, por favor. Eu vou compartilhar com vocês, só um instante.
Pronto. Agora a gente vai ver. Então, essa é a capa do livro. Eu cliquei aleatoriamente, não tinha nenhum título em mente. Então, o primeiro que eu vi, eu cliquei. E aí, abri esse livro aqui, isso aqui já é o livro. Então, Anatomia aplicada ao esporte. Estou vendo a capa dele. Se eu clicar aqui, ou se eu clicar na setinha, ele já vai mudando as páginas. Então, o que eu tenho aqui? Um pedaço do livro? Não, eu tenho o livro todo. Todo ele está aqui. E aí, aqui vocês vão visualizar recursos, que são os recursos que vocês vão aprender melhor como usar nesse treinamento do dia 27, na próxima quinta-feira, certo? Então, eu vou parar por aqui. Deixa só eu mostrar essa opção Meus Livros, para vocês conhecerem rapidamente. Aqui ficam armazenados todos os livros que eu já consultei. Tá vendo como eu sou uma pessoa multidisciplinar, se é que eu posso usar esse termo? Tem desde a área da saúde até coisas aqui de cálculo. Eu sou uma pessoa muito inteligente, eu leio de tudo. Não, isso é para fazer o treinamento com vocês e com os alunos. Então, aparece aqui tudo que vocês já consultaram. E vamos supor que eu queira saber quais são os novos livros que entraram nesse acervo de livros eletrônicos. Clico nesse ícone aqui, ferramentas, atualizar biblioteca, vou esperar um pouquinho e ele vai vai listar aqui na página todos os novos títulos que eles inseriram na biblioteca virtual. Então, eu não preciso ir pesquisar lá no catálogo para eu saber essa informação, eu já tenho ela aqui mesmo. Ele está carregando. Eu não sei se ele vai abrir a tempo, mas eu já quero que vocês, quem tiver dúvida, pode ir perguntando, que eu vou respondendo. Ah, sim, já vi uma dúvida aqui muito boa, por sinal. Se esqueceu a senha, é só clicar em esquecer a senha? Não vai funcionar dessa forma, porque isso ainda não está configurado. É preciso uma configuração interna que a gente ainda não conseguiu terminar de fazer. Então, se você esqueceu a senha, ou, por exemplo, você tentou a senha 3 vezes e não conseguiu acessar, e aí você foi bloqueado, e isso pode acontecer, se você tentar o acesso 3 vezes e não acertar, você vai ser bloqueado. Então, você precisa enviar um e-mail para a biblioteca do campus pedindo para que eles resetem a sua senha, e eles vão te dar uma senha temporária, aí você entra com a senha temporária, acessa a opção Meu Pérgamo, lá tem uma opção para você alterar a senha e colocar a senha que você quiser colocar. Mas isso é temporário, a tendência é que a gente configure isso direitinho. Mais alguma dúvida? O login é sempre o SIAP? O login é sempre o SIAP, ou, no caso do aluno, a matrícula do aluno. A gente consegue, tem uma pergunta aqui de Daniele, a gente consegue baixar os livros ou o acesso é só online? O acesso é só online. Inclusive, fizeram essa pergunta no encontro anterior e eu não soube responder. E, de fato, o acesso é só online, não tem acesso offline. O acesso offline é um serviço extra que tem que ser contratado pela instituição. E a gente não fez isso na época, nem foi cogitada essa possibilidade. Quem sabe no ano que vem, quando for renovar o contrato, não sei. Mas é só offline. O que vocês têm à disposição, e vocês vão entender isso melhor no treinamento do dia 27, é a possibilidade de impressão de até 2 páginas. E aí, como isso funciona especificamente, o Kleber vai trabalhar com vocês no treinamento do dia 27. Tem mais alguma questão, gente? Ou no chat, ou abre o microfone aí. Leonina. Quem quer falar? Ângela, pode falar, Ângela. Não, esse acesso que você está mostrando é para essa biblioteca virtual contratada, né? Mas a gente tem como consultar também os livros físicos que tem na biblioteca? Tem como consultar, sim. Deixa eu parar o que estava sendo compartilhado e vou compartilhar com vocês. Só um instante. Pronto. Voltei à tela do catálogo.
Não, tem Leonardo pediu aqui, Raquel, você poderia repetir essa parte aí até chegar em minha biblioteca? Ele estava fazendo o cadastro e se perdeu. Tá, eu coloquei aí no chat, pessoal, o link para o catálogo, tá? Para facilitar a vida de vocês. Mas se vocês não souberem ou esquecerem o link, o site é acervo.fsb.edu.br, só isso vocês já conseguem acessar. Ou no site da universidade, deixa eu compartilhar essa guia. No site da universidade, bibliotecas, bem aqui no topo, catálogo online aqui à sua esquerda. E aí é só clicar nesse banner aqui, vocês já acessam a mesma página. E tem o manual também que vai dar o mesmo caminho para vocês, tá bom? Inclusive, mais detalhado. Voltando à pergunta sobre os livros físicos, é o mesmo catálogo. Esse aqui é o catálogo online para vocês acessarem tanto o que é impresso como o que é virtual. Pode ser livro, pode ser, vamos supor que tenha catalogado aqui algum DVD ou algum trabalho acadêmico. Não é o caso ainda, mas é o que é a tendência com o passar do tempo. Então, quando eu fui fazer a pesquisa, eu filtrei e coloquei aqui livros eletrônicos. Eu não sei se vocês repararam. Agora eu tirei o filtro e vou pedir para ele pesquisar de novo. Como eu tinha colocado um filtro, ele só me retornou o que é livro eletrônico. Como eu tirei o filtro e pedi para ele pesquisar em todos os tipos de obra, ele vai pesquisar tudo que tem sobre histologia. E aí, diferente do livro eletrônico, quando é livro físico, aparece a capa do livro. Certo? Então, isso aqui eu sei que é um livro físico, e com essas siglas aqui, eu sei que tem na Biblioteca de Itabuna, de Porto Seguro e de Teixeira de Freitas, que é a sigla da biblioteca e do respectivo campus. Se eu clicar em exemplares, ele vai mostrar, vai abrir os detalhes de quantos tem, qual biblioteca, qual é o número de chamada, como encontrar no acervo, certo? Raquel, já tem uma conexão direta com o SIGA, né? Porque quando a gente clica lá, eu fui preencher meu plano de curso, e aí, na hora de preencher, quando eu marquei livro, ele pede para pesquisar na biblioteca. Não tem. É bem curioso isso, mas não tem. Por que ele pede para pesquisar na biblioteca? Porque o SIGA, o sistema, ele tem um módulo chamado biblioteca. E nesse módulo se faz quase todas as mesmas funções que a gente realiza no Pérgamo, mas nem todas. Então, ele não nos atendia suficientemente bem. E aí, quando ele pede para você consultar a biblioteca, quando você está lá montando, né, o seu programa, e ele pede para você consultar a biblioteca, ele está pedindo para você consultar esse módulo do SIGA, não o Pérgamo, que é um outro sistema. E aí, o que acontece? No Pérgamo, nós precisamos criar os cursos todos e seus respectivos componentes curriculares e ir ali alinhando cada bibliografia a seu curso ou a seu componente. A gente está fazendo isso muito lentamente, porque são muitos cursos, e além dessa parte de ficar lançando, né, linkando uma bibliografia a um componente curricular, a gente tem os processos de catalogação que também são bem demorados. Então, bem lentamente a gente tem feito isso, e a tendência é que depois vocês possam tirar isso no Pérgamo e usar isso nos programas de vocês no SIGA. Gente, acho que não tem mais nenhuma pergunta, eu não estou vendo mais pergunta aqui no chat, tá? Então, eu queria, Raquel, agradecer a você. Pena, o nosso tempo é um pouquinho curto, né? Agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, né? É isso, então. Obrigada, Raquel. Tá, eu que agradeço, e os canais de comunicação estão abertos por e-mail. Entrem em contato se vocês tiverem outras dúvidas sobre qualquer um dos assuntos que a gente discutiu, tá bom? Okay. Obrigada, Raquel. Eu vou fechar aqui para falar. A gente vai, então, passar para o nosso segundo momento aqui da tarde. Agora com a presença de Daniel, né? Deixa eu falar um pouquinho quem é Daniel, né? Daniel Pinheiro Silva, ele é doutorando no programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia, né? Onde pesquisa sobre a produção de materiais didáticos por professores do ensino médio no contexto da cibercultura,
Esta atual pesquisa é fruto das análises realizadas durante seu mestrado a respeito dos recursos educacionais abertos, REA. Ele é pedagogo, né, também na UFBA, é integrante do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias, o GEC FACED UFBA, que foi o meu grupo de pesquisa também, tanto no mestrado quanto no doutorado, né? Ele é professor da educação básica na cidade de Mato de São João, na Bahia, né? Ele é licenciando e ex-coordenador pedagógico em projetos relacionados à educação e tecnologias digitais, na Rede Adventista de Educação em Salvador, e atualmente, né, Daniel realiza o estágio sanduíche na Universidade de Barcelona, sob a orientação do professor Dr. Antônio Ramon Bartolomé Pina, e possui como interesse de investigação a realidade da educação básica na Catalunha, tendo como principal enfoque os projetos, ações e iniciativas relacionados à criação de materiais, recursos didáticos por professores e alunos, né? Na verdade, ele está fazendo um sanduíche lá, mas aqui no Brasil, na Faculdade de Educação, ele é orientando do professor Nelson Preto, tá? Então, esse é o Daniel, né? É com muito prazer que a gente está aqui recebendo você, Dan, seja aí bem-vindo, né? E aí ele vai falar e a gente vai conversar um pouco aí com ele, né? E à medida que forem surgindo questões, né, Dan, eles vão colocando aí no chat ou vão pedindo para falar. Passo para você, então. Obrigado, Mari, pela professora Maristela, né? Pela apresentação. É um privilégio poder conversar com vocês essa tarde. Eu sei que estamos todos, assim, num contexto que é, de fato, diferente, né? Eu imagino que que todo mundo esteja, de alguma maneira, vivenciando algo raro, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também está tendo a oportunidade de conhecer e de, ao menos, também se aproximar de temáticas que sempre foram relevantes, que agora ganham mais espaço ainda. Então, é um privilégio poder conversar com vocês. Como a Maristela pontuou, é algo que eu tenho construído uma trajetória em relação aos recursos educacionais abertos, tanto no sentido da investigação, quanto no sentido da experimentação mesmo, do uso dos REA e do apoio ao movimento em diferentes frentes, né? O movimento pelos recursos educacionais abertos. Então, a ideia da gente conversar essa tarde, de fato, não é fazer uma palestra, é de fato conversar. Porque, como disse Maristela também, lá no apontamento inicial, a gente gostaria muito que, na medida em que os temas forem sendo apresentados, eu, na verdade, construí uma apresentação muito ligada a indicar para vocês ambientes, espaços, projetos, iniciativas. Então, eu espero que seja bastante dinâmica e que vocês se mantenham atentos. A gente é muito alt-tab, é natural que seja assim, e se não é, a gente tem que começar a pegar essa prática. Então, você pode ter aí várias janelas abertas, mas eu queria muito que você se concentrasse aqui no nosso diálogo. Que você, ainda que não esteja com a janela aqui olhando para mim, mas que você esteja acompanhando aí mentalmente aquilo que a gente está conversando, porque eu vou fazer muitas inserções e, como eu disse lá também, como a Maristela colocou lá no apontamento inicial, eu gostaria muito que, na medida em que eu fosse sinalizando para vocês alguns links, algumas referências, vocês fossem registrando isso aí no navegador de vocês. Essa é uma vantagem da gente. Tem muitas desvantagens da gente não estar conversando presencialmente, mas existem também muitas vantagens. E essa é uma delas. Na medida em que eu for falando, eu vou imediatamente compartilhando com vocês esses ambientes online. E aí, eu sugiro que vocês favoritem isso aí no navegador de vocês, ou façam um outro registro em paralelo, inclusive também façam um registro das perguntas, das questões que vocês tenham. E pode ser um registro, na medida da dinâmica que a gente for construindo, pode ser já um registro de pergunta, pode ser diretamente uma intervenção, pede para sinalizar. A gente, no grupo de pesquisa, nas vivências aí durante a pandemia, a gente tem usado bastante o ambiente NConf, que é um ambiente livre, baseado em software livre, oferecido pela RNP, e ainda estou me habituando aqui, a segunda vez que eu estou usando o Meet, esse serviço do Google, com vocês, mas não vi aqui ainda se tem a possibilidade de levantar a mão, mas enfim, de qualquer maneira, você pode abrir seu microfone e fazer uma interrupção, e aí ali naquele momento mesmo, se for possível, a gente já responde de imediato. Se preferir, pode ser ao final da nossa exposição, e aí a gente vai construindo o diálogo, tá bom? A ideia é realmente que vocês contem um pouco de como esses elementos que eu vou apresentar mobilizam vocês, trazem questões, enfim, e para a gente tentar aqui ir respondendo e compartilhando experiências. Sou professor de educação básica, e nesse espaço da educação básica também tenho utilizado recursos educacionais abertos, assim como na universidade, apoiando aí outros projetos e iniciativas. Então, é a partir um pouco dessas vivências que eu vou tentar compartilhar com vocês algumas questões. Algumas provocações, principalmente, né? Eu vou tentar agora compartilhar a minha tela com vocês, tá bom?
não quero apresentar um guia, eu quero apresentar a tela inteira. Vamos ver se vai. Já está aí, né? Vocês conseguem me ver também ao mesmo tempo ou não? Contem para mim aí, por favor. Que aqui eu só estou Estamos vendo. Estamos vendo você e a apresentação. Massa, maravilha. Então, de forma mais sintética, a gente organizou com esse título, né? Recursos educacionais abertos, potencialidades para o processo de ensino-aprendizagem. Como a gente sabe, o processo de ensino-aprendizagem é muito diverso. Cada uma das turmas que a gente trabalha, nos diferentes componentes curriculares que a gente também oferta, são diferentes, né? As pessoas que estão ali são diferentes e por isso os processos também são distintos. Nesse sentido, eu já queria começar provocando vocês, né? Esse diálogo que a gente vai fazer é um diálogo aqui conjunto, né? A gente tem cerca de 20 pessoas aqui, mas ao mesmo tempo vocês também têm suas especificidades, pensando aí nos componentes curriculares que oferecem, nas vivências que construíram as trajetórias profissionais, enfim. E eu queria também, já que a Maristela contou um pouquinho da minha trajetória, eu vou falar ainda mais um pouco para vocês ao longo do nosso diálogo. Então eu queria, mas ao mesmo tempo eu não conheço vocês tão bem. Então eu queria pedir para que a gente usasse esse ambiente do chat, que a gente tem aqui nesse espaço, para vocês poderem, por favor, compartilhar comigo quais são os componentes curriculares que vocês estão ofertando nesse período, né, esse novo ambiente aí de oferta de classes de ensino remoto. Então, quais são esses componentes curriculares que vocês ofertam e um pouquinho, sei lá, talvez da trajetória acadêmica de vocês, assim, para eu ter ideia. Porque na medida em que eu for construindo esse processo aqui com vocês, dando exemplos, fazendo sugestões, possivelmente eu posso dar uma recuperada lá no chat e ver quais são os componentes curriculares que vocês oferecem e tentar fazer um link mais direto, tá bom? E essa também é uma maneira de eu saber que vocês estão aí, estão acompanhando o processo, tá bom? Então, eu queria começar dizendo o seguinte, eu fiz dessa apresentação e desse encontro que a gente está construindo aqui, um meta-recurso educacional, vou dizer assim. Por quê? Porque ao invés de construir do zero, como muitas vezes a gente faz, né, para determinadas apresentações, eu fui recuperar alguns materiais que são materiais que nós utilizamos num curso que foi oferecido pela Universidade Aberta, pela CAPES, né, para o pessoal da Universidade Aberta do Brasil. E eu fui buscar esses materiais, principalmente as imagens, né, as trilhas, como a gente chamou, exatamente para demonstrar para vocês de que aquilo que era um curso voltado para um público específico, com um período, né, uma periodicidade específica, um tempo de oferta, um tipo de avaliação, ao ser disponibilizado como um recurso educacional aberto, por termos específicos, como a gente vai conversar aqui, ele abre a possibilidade de que pessoas como eu, dentro dessa nova situação de aprendizagem, tome para mim partes, conteúdos daquele curso e reorganize ele em torno daquilo que me interessa, daquilo que é a minha intenção, a minha intencionalidade aqui nessa experiência de aprendizagem junto com vocês. Então, as imagens que vocês vão ver, as trilhas que estão organizadas aqui, não foram trilhas que eu organizei para essa apresentação. Eu recuperei algumas delas daquele curso e reorganizei elas aqui, dando a roupagem que me interessava para o diálogo que a gente vai construir. Vocês vão ver, eu não vou falar especificamente de todos esses temas, mas achei que a trilha era importante de mostrar para vocês, exatamente para que uma compreensão mais alargada do que a gente está conversando possa se estabelecer, tá? E aí eu vejo que vocês são de diferentes áreas, né? Saúde, linguagens, imagino que vocês estão aí atuando em várias frentes, e a lógica por trás dos recursos educacionais abertos dialoga com com todas elas, né, eu diria. E é importante dizer também que a gente, na perspectiva, existe um movimento que fomenta a produção de recursos educacionais abertos. Aqui no contexto brasileiro, queria mostrar para vocês aqui esse logo, que é o logo da Iniciativa Educação Aberta. No caso brasileiro, há um conjunto de pesquisadores, professores universitários, instituições da sociedade civil, interessados no tema, que se organizaram para justamente fomentar, dar subsídios ao que se chamou dessa iniciativa de educação aberta, que é muito mobilizada também pela Cátedra da Unesco para Recursos Educacionais Abertos, representada hoje pelo professor Theo Amiel, lá na Universidade de Brasília. E, ao mesmo tempo, também, o Instituto Educa Digital colabora bastante com essa iniciativa. E já vou compartilhar com vocês o primeiro link. A Iniciativa Educação Aberta, ela tem essa página web aqui, que é uma página web bastante útil para quem está se aproximando do tema de recursos educacionais abertos, ao mesmo tempo que para aqueles também que já têm algum interesse, já têm algum conhecimento, podem aqui disseminar, colaborar, enviar para a gestão do site suas práticas, suas experiências, para que eles possam também fazer divulgação. Vou colocar aqui no chat para vocês. Estou vendo aqui que vocês estão compartilhando, tá bom? As temáticas, muito bem. Mas o primeiro link que eu já queria que vocês, por favor, clicassem é exatamente esse.
o site da Iniciativa Educação Aberta. Porque a gente fala sobre recursos educacionais abertos, mas antes disso, há uma compreensão que precisa ser estabelecida, que é essa compreensão de que a educação ela precisa ser ampliada, com oferta subsidiada por materiais educativos, entre outras coisas, né, por materiais educacionais que tenham qualidade e que permitam às pessoas aprendizagens ao longo da vida, e não necessariamente somente dentro do que seria o espaço formal de aprendizagem, principalmente nele, mas também em outros espaços, inclusive contemplando o que seria uma autoaprendizagem. Então, é dentro desse universo, desse guarda-chuva maior da educação aberta, que o fomento por recursos educacionais abertos se coloca. E nós, agora, nesse contexto em que estamos, de maneira mais, não vou dizer forçada, mas de uma maneira ainda mais, impulsionada ainda mais por esse contexto em que a gente está, em que quase que exclusivamente nós precisamos trabalhar com ensino remoto, que demanda materiais. A gente também, isso é uma coisa importante, quando a gente está falando de recurso educacional aberto, nós não estamos falando apenas de elementos digitais, a gente também está falando de elementos físicos, eu vou comentar um pouco isso mais para frente. Mas no caso das aulas remotas, a gente necessariamente precisa de elementos digitais, né, de recursos digitais que estejam ofertados aos nossos alunos. Isso é uma abordagem que a Iniciativa Educação Aberta sempre faz e que eu acho que é importante de recuperar com vocês. Essa é uma prática que nós sempre fizemos, compartilhar recursos com os nossos alunos, seja na classe presencial, seja na classe na educação à distância. Mas a gente, considerando principalmente o caso brasileiro, mas em outros países do mundo também, nós nos deparamos com muitas restrições ligadas a direitos autorais, na medida em que a gente compartilha, seja xerox, né, na perspectiva do físico, seja um vídeo, seja um livro, um PDF, enfim. Então, quando essas são práticas que nós fomentamos, muitas vezes alardeadas, inclusive, como pirataria, mas que dentro do universo da educação, fora algumas pequenas aberturas que a lei de direito autoral oferece para o contexto educativo, muitas vezes as práticas que a gente vem desenvolvendo, elas conflitam com essa realidade imposta pelos direitos. Então, a lógica por trás do recursos educacionais abertos também vem como uma alternativa a essa questão de direitos autorais que está posta e que, de alguma maneira, limita as práticas que nós, enquanto professores, enquanto docentes, seja no presencial ou seja no ensino à distância, desenvolvemos. Então, os REA se colocam tanto como alternativa no sentido do uso de conteúdos que já estejam disponíveis por meio de licenciamento que permita esse uso, quanto também por estratégias de fomento. Os REAs também estão preocupados, o movimento em torno dos recursos educacionais abertos, também estão preocupados em fomentar a produção de recursos educacionais abertos por parte dos professores, sejam aí no ensino superior ou na educação básica. Esse é o primeiro link, esse é o primeiro ambiente que queria que vocês tivessem em mente, o site da Iniciativa Educação Aberta. A partir daqui, várias das frentes que a gente trabalha, né, que essa iniciativa trabalha, vocês vão ter a possibilidade de conhecer elas, mas, como eu dizia para vocês, eu organizei essa apresentação a partir desse ambiente aqui. Eu recolhi o conteúdo desse ambiente aqui especificamente, que é o curso Introdução à REA. O curso está totalmente disponível. Todo o conteúdo que nós utilizamos nesse curso, ele está disponível e você pode utilizar, pode se apropriar dele para qualquer experiência de aprendizagem que você tenha, que você queira desenvolver, considerando exatamente o que os termos da licença oferecem, ou seja, utilização, remixagem, compartilhamento, enfim, ele é um termo bastante amplo. Então, parte dos conteúdos que eu vou apresentar aqui para vocês está disponível nesse curso, e outras eu também vou colocando aqui quais são as referências, e vocês podem ir se apropriando, porque tudo aqui que eu estou tentando colocar para vocês tem um licenciamento que permite isso. É importante a gente entender também que o movimento pelos recursos educacionais abertos, ele não nasce do nada, ele não é uma estratégia que nasce, inclusive, assim, nesse contexto da pandemia. Talvez isso possa passar pela nossa cabeça. Pelo contrário, esse é um movimento que começa principalmente nas universidades americanas, lá no MIT e outras universidades, quando eles entendem que era importante, até como estratégia de marketing também, essa é uma crítica que se faz, disponibilizar o conteúdo dos seus cursos, os livros, os conteúdos, planos de aula, enfim, para a sociedade de maneira geral. Então, essa é a primeira, são iniciativas que são o embrião do que vem a ser recursos educacionais abertos, que é uma terminologia que depois vai se expandir, principalmente apropriada também pela Unesco, né, pela Organização das Nações Unidas, que vai começar a organizar em seus documentos, em suas ações, estratégias para fomentar a produção de REA e o uso de REA em diferentes partes do mundo, inclusive do ponto de vista governamental.
Então, para entender no caso brasileiro como é que o processo de REA se desenvolve, especialmente porque no nosso país a gente tem aí uma marca bem interessante, que é no sentido das políticas públicas, então entendendo que REA pode ser utilizado pelas pessoas individualmente, pelas instituições, mas principalmente que ele deveria ser fomentado e estabelecido, né, orientado por projetos, por ações, por políticas públicas, e isso também, claro, oferece financiamento para o desenvolvimento de REA. Então, considerando esse típico do caso brasileiro, eu acho interessante compartilhar com vocês o que é a linha do tempo do projeto REA, no caso no Brasil. Então, aqui no site da Iniciativa Educação Aberta, a gente tem aí o marco de 2018 como início do projeto, e outras iniciativas, olha só, que estão relacionadas à REA, e que vão aí principalmente marcando essa presença do movimento REA no âmbito da política, da criação de políticas, tanto no nível estadual, municipal, quanto no nível também federal. E aí a gente tem o caso da Prefeitura de São Paulo, principalmente, como sendo uma referência, né, na disponibilização de seus conteúdos abertos, de produção de conteúdo aberto. Perdão. Mas por que é importante considerar. A gente tem aí o movimento de REA pensado em várias frentes, mas por que é importante considerar a REA dentro desse contexto da universidade? Como eu dizia para vocês, primeiro, como professores de maneira geral, em diferentes segmentos da educação, nós temos essa demanda por construir nossas experiências de aprendizagem a partir de outros elementos que estão aí produzidos, né? Recursos que a gente incorpora dentro de uma determinada experiência de aprendizagem com uma intencionalidade pedagógica, e a gente vai fazendo essa curadoria de recursos que estão disponíveis na web. Mas, como sabemos, eu mencionei para vocês, nem todos esses recursos efetivamente poderiam ser incorporados a essas experiências, tendo em vista que eles têm restrições de direito autoral. Por outro lado, também, a universidade ocupa um papel, que é o papel de fomentar a produção de conhecimento, não somente a utilização de conteúdos que estão prontos, mas a criação de determinados conteúdos. E quando a gente está falando aí de criação, ou seja, de intervir numa obra que já está pronta, essas questões ligadas a direito autoral se colocam são ainda mais problemáticas. Então, essa é uma frente também de fomento aqui, seja para professores do ensino superior, mas também para instituições de ensino superior. Então, esse é um nicho que o movimento de educação aberta, a iniciativa Educação Aberta e o movimento pelos recursos educacionais abertos, se preocupa bastante. Claro, desde sua origem, essa intenção de disponibilizar conteúdo online com licenciamento que garanta diversos usos começou nas universidades, no caso americano, depois aqui na Europa, e é natural que a gente também siga trabalhando nessa estratégia. Então, eu acho interessante compartilhar com vocês que existem, no caso brasileiro também, a gente tem aí uma série de instituições de ensino superior, as IES, né, que estão tomando medidas e construindo diretrizes ou assumindo determinadas diretrizes no sentido de trabalhar com essa perspectiva da educação aberta e dos recursos educacionais abertos. E eu acho importante compartilhar isso para vocês, para que isso também seja pensado de maneira não somente isolada, que tem uma importância incrível, você, professor aí da área de linguagem, da área de matemática, da área de saúde, pensar a utilização de REA dentro do seu contexto pessoal, mas se há uma política institucional, aí no caso da UFSB, por exemplo, isso seria muito rico, muito válido. E, claro, essas políticas, elas não simplesmente nascem, né? Não simplesmente aparecem. Elas são fruto de demanda, de pressão, de construção coletiva. Então, aproveito também esse espaço para sinalizar para vocês que o movimento pela educação aberta já tem, por exemplo, diretrizes construídas, vários cases de universidades, instituições de ensino superior, que trabalham, constroem políticas internas para o fomento e produção de recursos educacionais abertos, tá certo? Eu queria mostrar para vocês aqui, inclusive, deixa eu ver esse, não vou antecipar. Tá, eu vou achar depois, mas eu tenho aqui para vocês essa referência das diretrizes. Daqui a pouquinho eu já mostro. As diretrizes para o ensino superior relacionadas à produção de REA, que podem ser bastante úteis para quando a gente for pensar essa concepção de produção de recurso educacional aberto dentro do contexto da universidade, tá certo? Mas a gente já falou bastante sobre o movimento, eu já comentei um bocado sobre o movimento REA, sobre como ele se organiza principalmente no Brasil, qual é a sua intencionalidade, mas a gente podia trabalhar de uma perspectiva mais sintética, talvez, né? E é isso que eu queria fazer com vocês agora. Eu vou convidar o professor Theo Ambiel num vídeo para apresentar para vocês, de maneira em 2 minutos, o que é essa definição de recurso educacional aberto. Depois eu vou recuperar com vocês também a terminologia que a Unesco usa, porque eu acho que ela é bastante abrangente e nos interessa conhecê-la. Contem para mim se vocês estão escutando bem, quando eu der o play aqui, tá bom? Educacional aberto. Recurso educacional é uma coisa comum, né? A gente tem livro didático,
textos, material curricular, esse tipo de coisa que a gente já conhece muito bem. A questão do aberto é que é um pouco diferente. O que significa ser aberto? São duas coisas, basicamente. Uma abertura técnica e outra abertura legal. A abertura legal é o conceito de licenças que sejam mais permissivas. Nós estamos todos acostumados com licenças que restringem o que a gente pode fazer com o material que chega às nossas mãos. Então, o aberto no sentido legal é ter uma licença que permita que as pessoas façam uso desse material de uma maneira mais condizente com o que elas tenham na prática delas, assim. Que eu possa mudar aquele material, que eu possa fazer uma cópia daquele material, que eu possa criar uma obra derivada daquele material, uma coisa diferente, baseada no material. Para o professor, isso significa uma série de coisas. Ele tira um pouco o estigma da pirataria da escola, que é uma coisa que ronda a escola com uma certa frequência, de que as pessoas estão pirateando, que os alunos estão pirateando. Tira também, à medida que você começa a trabalhar com recurso e tem a possibilidade de realmente interagir com o material didático, tira um pouco essa questão de plágio também, de achar que todo trabalho com recurso de outra pessoa pode necessariamente ser plágio, e na verdade pode ser colaboração. Existe uma diferença muito clara. Existem vários sites que permitem que você encontre recursos digitais que são isso vale para foto, vale para vídeo, vale para texto, vale para planos de aula, vale para qualquer coisa, qualquer tipo de formato de material didático. E existe uma segunda possibilidade, que é o professor criar, que é a parte mais complicada, mas ao mesmo tempo é mais interessante do que é quebrar um pouco a cadeia de produção e de consumo. Não necessariamente o professor só fazer uso daquilo que chega à escola, por exemplo, falando mais do ensino básico, aquele livro didático que chega na mão do professor, não só fazer uso daquilo, mas também fazer uso de outras coisas. Para que a gente possa fazer uso, a gente precisa colaborar e produzir certas coisas também. O mais importante entender da ideia de é que o professor é uma chave essencial, é uma parte essencial desse movimento. Apesar dele englobar desde políticas públicas que tentam fazer com que a gente tenha acesso a conhecimento, movimentos de secretarias de educação que tentam fomentar a distribuição de recursos de maneira aberta, pessoas do meio cultural que tentam produzir recursos para que a gente possa usar em sala de aula, envolve editoras, enfim, envolve uma série de pessoas e de organizações. É importante perceber que sem o papel do professor ali de fomentar justamente essa discussão junto com os alunos, inaugurar algumas práticas colaborativas, criar recursos e colocar na rede, trabalhar de forma a usar esses recursos em sala de aula e pensar como fazer o uso e criar recursos que possam ser compartilhados, o movimento não avança. Bacana, contribuição do Theo aí. Eu queria reforçar o que disse o Theo, né, no sentido de que os professores são muito importantes, são peça fundamental nesse processo de uso e construção de recursos educacionais abertos, e a gente tem aqui um conjunto de cerca de 21 professores, né, 21 professores, e eu queria saber se vocês estão aí mesmo. Eu pedi para vocês colocarem lá no chat, e vocês são parte importantíssima do processo. Estão me acompanhando, estão me escutando, estão conseguindo entender o que a gente está conversando? Pedi para vocês colocarem lá no chat a disciplina ou a componente curricular que vocês oferecem, e só 8 pessoas me responderam. Então eu fiquei, dos outros tantos que estão conosco, onde é que estão vocês? Contem pra gente, interajam com a gente, tá certo? Mantenham-se aqui atentos e tentando também se sentindo provocados, no sentido de levantar questões. Como disse o Theo, é indispensável que a gente fomente isso, tanto no universo da educação básica entre professores, quanto também aqui no ensino superior, onde essa prática de construção de recursos, não somente de uso de recursos que já estão disponíveis, incorporação deles em experiência de aprendizagem, no ensino superior é muito comum que o professor ele construa seus próprios recursos. Então, nesse sentido, compreender a importância dos REA, ter os REA como estratégia para a produção desses recursos pode ser extremamente útil. E é nesse sentido que a gente está trabalhando aqui nesse diálogo, tá bom? Dan, só um minutinho. Eles estão, paralelo a esse curso aqui, eles estavam fazendo um outro com outro colega nosso também, onde eles estão aprendendo a produzir videoaula, né, o uso dos recursos, aí, de recursos de produção. Então, eu acho que um ponto importante, por exemplo, é saber onde buscar música de licença aberta, né, onde eles podem encontrar imagem de licença aberta. Eu vou contar para vocês aqui, por exemplo, uma experiência que eu tive, né, com produção de vídeo na Escola de Educação Básica. Inclusive, foi um projeto que eu desenvolvi até junto com o Daniel, na época do ProUCA, do programa Um Computador por Aluno, né, a gente ia para as escolas desenvolver projetos com os alunos e a gente gravava muito vídeo nas escolas, produzia muito vídeos. Um desses vídeos, a gente colocou uma música de Gilberto Gil,
E aí esse vídeo foi para a internet, ele foi para o YouTube, e o vídeo foi retirado. Era um trechinho só da música, né? Então, assim, a gente tem que pensar sobre isso, porque quando a gente publica os nossos conteúdos, a gente corre o risco, né, da empresa, no caso aí foi o YouTube, de tirar a publicação do ar. Então, a gente tem que trabalhar, isso serve tanto para a gente, no momento de produção de conteúdo, quanto para os nossos alunos, porque a gente pede aos alunos também para produzir conteúdo. Então, a gente tem que trabalhar, né, onde que eles podem encontrar material de licença aberta, para não correr esse risco, né, mesmo porque tem a questão dos direitos autorais mesmo também, né, tem a questão da ética, e a gente hoje está formando os estudantes, porque hoje a praça pública é a internet, né? Exatamente. O espaço também é a nossa sala de aula, é o ambiente virtual de aprendizagem. Então, todo momento a gente está nesse espaço. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito isso com os alunos também. Peraí, que tem uma fala aqui de Milton enorme, deixa eu ler aqui, inclusive. Olha, a sua velocidade na exposição, às vezes, faz com que a minha compreensão fique fragmentada. Trabalho nas engenharias, licenciatura e FG. Então, trabalho desde CCs epistêmicos até coisas como matemática, metodologia da pesquisa, sustentabilidade e biopolíticas para biosistemas, na graduação e em PPGs. No mais, vou acelerando minha velocidade em me ouvir, entender e ver a operacionalização do que você indica. Risos! Muito obrigado pelo feedback, Milton. Só assim a gente consegue criar esse espaço de interação, né? Se eu sigo no meu ritmo e vocês não me dão feedback, eu não tenho como saber se realmente estou alcançando. Então, é excelente que o Milton venha dizer isso. Vou tentar um pouquinho ser mais tranquilo, mais calmo. E falar com mais tranquilidade. Mari, posso avançar sugerindo, inclusive, esses ambientes que você mencionava? Sim, Daniel aqui, ó. Aí, Fernando, Fernando aqui está falando, mas se utilizarmos uma música indicando a referência e o vídeo não tiver qualquer interesse comercial, nem monetização, mesmo assim o vídeo pode ser removido? É o típico caso do YouTube. Assim, a gente, claro, não está falando exclusivamente de uma plataforma, né? O YouTube é uma das plataformas onde a gente pode inserir conteúdo, mas especificamente ali os softwares, né? Os robôs que ficam operando por trás do conteúdo que é disponibilizado naquela plataforma, em geral, cerceiam aquele conteúdo, né? Tiram do ar. Mesmo quando você faz essa indicação. Eu vou sugerir para vocês, nesse contexto da pandemia, um documento que foi produzido e é bastante relevante e esclarece em detalhes esse elemento do que são os direitos autorais, no caso brasileiro, pensados no contexto da educação aberta, é esse guia aqui que eu estou mostrando para vocês, Guia de Direito Autoral à Educação Aberta e à Distância, Perguntas e Respostas. É mais uma das produções da Iniciativa Educação Aberta, e vejam, eu acho muito relevante, porque ele se concentra especialmente nessa realidade que a gente está vivendo, pandêmica, de educação remota. Claro, é bastante abrangente, ou seja, os elementos que ele destaca podem ser utilizados em diferentes frentes, né, em diferentes contextos, mas nesse que a gente está agora, tendo que montar meio que de forma acelerada classes online, as perguntas que ele coloca e as respostas que ele traz, acho que são bastante úteis. Então, eu vou aproveitar, já tinha posto isso aqui para o final, mas eu vou compartilhar com vocês ele agora, porque, professor Fernando, aqui no guia, essa pergunta específica que você está colocando, né? Ou seja, qual o tamanho do conteúdo, né? Ainda que eu faça uma referência, tem uma limitação de tamanho para uso de determinados conteúdos? Ou não, enfim. Então, nesse guia, as respostas estão mais detalhadas, mas eu já antecipo que, dependendo da plataforma, no caso do YouTube principalmente, eles tiram o vídeo do ar e, em geral, você tem que lutar para retomar o vídeo, né? Eles consideram como sendo um conteúdo que é sensível a direitos autorais. Então, fica aí, essa é mais uma referência e uma das que eu sugeriria muito que vocês favoritassem, porque ele é muito útil e responde de maneira muito objetiva, com apoio jurídico, referências também bastante bem colocadas, essas questões em relação ao uso de material sob regime de copyright no contexto das nossas classes no ensino superior, tá? Então, acho super válido. Mas eu queria, de maneira sintética, retomar esse aspecto do que são recursos educacionais abertos, para que vocês entendam que a gente está falando aqui de um conjunto de elementos que são muito, muito diversos. Né? A gente tem, considerando que a Unesco sintetiza como sendo recursos educacionais abertos, são desde materiais de ensino, aprendizado e pesquisa, em qualquer meio disponível no domínio público,
que foram disponibilizados com licenças abertas, permitindo acesso, uso, redestinação, reutilização e redistribuição por terceiros. Então, a compreensão do David Wiley, por exemplo, que de 5 R's, né? Que eu preciso reusar, acessar, redistribuir, reutilizar, enfim. Então, a ideia dos REA, por trás dos REA, é garantir o máximo de possibilidades de usar. E, como vocês devem saber, incluem cursos, programas completos, materiais de cursos. Então, com o exemplo que eu dei desse curso da educação da Universidade Aberta, o curso em si é um REA, as partes do curso, o material que está ali com licença livre também é um REA. Então, desde o todo quanto as partes, tá certo? Então, é um conjunto bastante diverso e isso é importante para a gente. O que distingue o movimento, o recurso educacional aberto, é a garantia da sua licença, e hoje a gente também tem tentado fomentar que uma das marcas para um recurso educacional aberto seja uma prática aberta, ou seja, o processo de construção, que envolve construção considerando o software que a gente vai usar para desenvolver determinado conteúdo, as estratégias que a gente vai usar, se elas são colaborativas, unidirecionais, se elas são em rede, e também os insumos que a gente vai buscar para construir o nosso material. Então, esse universo contempla o que seriam talvez práticas abertas. E essas práticas abertas, elas são bastante úteis porque colaboram com a disseminação de REA e com o fomento da produção, não somente com o uso de REA, tá certo? Aqui, as diretrizes para o ensino superior, elas são bastante úteis, elas estão colocadas aqui, ó, em tópicos, e acredito que para pensar institucionalmente nisso que a gente está discutindo a respeito dos REA, acho super válido. Que vocês conheçam essas diretrizes, eu vou colocar o link desse guia com essas diretrizes agora no chat. E em seguida, os próximos links que eu vou colocar são dos repositórios para esse tipo de conteúdo que a Maristela mencionava antes, que são das imagens e dos áudios, das imagens, áudios e vídeos. Eu vou mostrar esses 3 ambientes onde você pode encontrar REA e trabalhar esses conteúdos com seus alunos, tá certo? Eu vou depois trabalhar com repositórios temáticos, mas pensando no ambiente da web, para criação de determinados conteúdos, sejam eles, né, respondendo aos interesses de vocês, eu sugiro que vocês conheçam e favoritem também esses ambientes. O primeiro, ele reúne um conjunto de imagens, ilustrações, vetores, né, que são aqueles desenhos que podem ser editados, e vídeos curtos também, né, os vídeos de 10 a 15 segundos, que são para fazer trilhas. Esse lugar, esse ambiente, esse site, essa plataforma se chama Pixabay. O que é mais bacana do Pixabay é que, nesse ambiente web, além de recursos que podem ser encontrados com licenças livres, eu posso encontrar esses recursos com uma qualidade muito boa. Então, eu vou colocar aqui educação, por exemplo. Aqui. Está predeterminado com... Eu já defini aqui a minha linguagem, eu estou, enfim... melhor. Vou mostrar para vocês o formato dessas imagens. Vejam, elas têm aqui, essa, por exemplo, possui uma licença Pixabay, mas eu tenho outras que são com licenciamento livre e com licenciamento aberto e com as quais eu posso baixar aqui. O que eu acho que é mais legal de mostrar para vocês também tem a ver com, como eu mencionei, com o tamanho, né? Aqui eu posso definir quais são os tipos das imagens que eu estou buscando e posso definir os tamanhos também. E, como vocês veem, são imagens com com qualidade muito boa. Em geral, o que muitas vezes a gente faz é mandar fazer uma busca no Google, né? E aí a gente usa conteúdo de imagem que, enfim, com as mais diferentes tipos de licença, inclusive licenças que são de copyright, ou seja, são restritivas. No Google eu também consigo fazer uma licença mais fina, ou uma busca mais fina, apenas por imagens, por exemplo, no caso aqui específico, que sejam imagens com uma licença que permita a reutilização, uma licença Creative Commons em geral. Mas... Quando você sair dessa tela aí, me faz um favor, entra aí no Google e mostra para eles como é que faz aquela busca mais refinada para descobrir material, objetos com licença livre. É bom mostrar aquele passo a passo que eu acho que nem todo mundo conhece. Estou aqui nessa página, pesquisei pelo Google, né, normalmente, a página do Google de busca, e aí agora eu vou ir especificamente em imagens, tá certo? Então aqui vocês veem que sai um conjunto de imagens.
o fato de estar disponível, de ser gratuito, né, essa é uma diferença também importante, não significa que esse conteúdo esteja livre, que ele esteja à disposição para ser usado e incorporado nas nossas dinâmicas. O conteúdo que está livre para ser incorporado, ele precisa estar com uma licença que permita isso, e o copyright, em geral, não faz. Então, é nesse sentido que eu posso vir aqui, depois de vir na seção de imagens, eu posso vir em configurações, e aí, aqui melhor, deixa eu ver, ferramentas, perdão. Posso vir aqui em ferramentas, e aí direitos de uso. Na medida em que eu clico em direitos de uso, eu posso clicar em marcadas para reutilização com modificação. Então, se eu preciso de uma imagem que, na verdade, eu não quero só colocar na minha apresentação de slides, eu não quero só incorporar no meu projeto, eu quero fazer edição nessa imagem, eu preciso que elas sejam imagens marcadas para reutilização com modificação. Se vocês observarem, o que é que o Google vai fazer? Porque o Google, na verdade, ele não tem os arquivos. Ele busca na web e referencia para a gente. Se vocês observarem, quando eu coloco com marcas para reutilização, olha só o site que ele me sugere onde buscar essas imagens. Exatamente o Pixabay, que foi aquela referência que eu dei para vocês anteriormente. Claro, ele reúne várias outras, mas aqui é uma delas. Então, retomando, página principal do Google, insiro a palavra-chave que eu estou buscando, escolho a seção, no caso aqui é imagens, e vou em ferramentas. Em ferramentas eu escolho aqui as licenças, né? Os tipos de licença. E a cada uma, na medida em que cada uma dessas imagens estão disponibilizadas, as licenças também vão, como elas são licenças diferentes, quando eu vou mudando aqui na seção, no filtro que eu escolho, elas também vão aparecendo de maneira também distinta. Então, para imagens, eu posso fazer isso no navegador comercial, que é o Google. Eu também posso fazer uma busca por conteúdo que seja aberto, ou seja, que esteja disponível por meio de uma licença livre. Vou mostrar esse mesmo caminho num outro espaço comercial, que é o espaço do YouTube, que é uma plataforma para compartilhamento de vídeos, mas onde também há conteúdo que é disponibilizado por meio de licenciamento livre. Um licenciamento que me permite diferentes apropriações para o meu universo, para a minha ação, para a minha experiência pedagógica. Peraí, Dan, só um minutinho, deixa eu perguntar. Todo mundo entendeu como buscar no Google? Tá. Ok. É porque eu estou acompanhando aqui no chat para sinalizar para você. Maravilha, maravilha. São meus olhos no chat aí. Se tiverem alguma questão, vão colocando também, Maricela, ou se quiserem colocar também. Estou bem atenta, viu, Milton? A velocidade de Daniel. Estou atenta aqui à velocidade. Eu vou correr, estou tentando. Então, no caso do YouTube, especificamente, o que é que a gente pode fazer, né? Se eu vier aqui, qual dessas licenças é a mais permissiva? É o que o Leonardo está perguntando. Toda vez que eu tiver, Leonardo, eu vou mostrar para vocês como fazer um licenciamento, como entender um pouco melhor o licenciamento mais para frente, mas, no caso aqui dos filtros, aquelas que estão marcadas para reutilização com modificação, em geral, são as que permitem mais usos. Porque aí você pode modificá-las. Todas elas, isso é importante, gente. A gente não está discutindo aqui o direito de autor. A gente está discutindo o direito de utilização e, em alguns casos, também as perspectivas ligadas à propriedade. Mas toda vez que eu utilizar um conteúdo que está com uma licença livre, uma licença aberta, eu vou continuar referenciando o autor, vou dizer quem foi que fez aquilo. Mas eu tenho a possibilidade de saída de incorporar aquele material. Porque no caso do copyright, o que eu preciso fazer é não somente citar o autor, mas pedir a ele antecipadamente, antes do uso, uma permissão. Então, essa é uma diferença muito marcante entre os REA também e aquilo que está sendo disponibilizado, os conteúdos que estão disponibilizados por meio de copyright, tá? Então, as licenças marcadas para reutilização com modificação são as mais abertas. Como vocês vão ver, dentro do que são as licenças Creative Commons, que é uma das licenças livres criativas abertas, existem níveis diferentes, você pode usar diferentes níveis, que permitem desde uma abertura plena, que seria quase semelhante ao domínio público, até uma restrição que é quase semelhante ao copyright, que nós, inclusive, não defendemos. Mas... O copyright, o Creative Commons assim, seria através do movimento copyleft, não é isso? Exatamente. Seria o movimento copyleft ao contrário do copyright. Exatamente. É a alternativa livre para as licenças a gente tem uma frase muito interessante, né? Que é todos os direitos reservados. Isso é a frase básica do copyright.
E no caso do copyleft, como dizia a Maristela, e onde se baseia o que é o Creative Commons, é alguns direitos reservados. Eu decido, como autor, dizer quais são os direitos que eu quero guardar para mim e quais são, de saída, quando a obra está produzida, aquilo que eu quero que as pessoas façam. Quais são as apropriações que eu permito que elas façam. Ô, Dan, só para você respirar, peraí. Então, assim, como essas licenças, elas são reconhecidas juridicamente, né? Seria uma saída, por exemplo, para os professores, ao produzirem seus vídeos, que hoje há uma preocupação, inclusive, com seu direito de imagem, né? De licenciar, por exemplo. Ele produz um vídeo, né, e licencia aí, é o que você vai mostrar agora, como que o professor pode produzir um conteúdo e escolher a licença. Então, ele estava, inclusive, respaldado juridicamente quando ele publica um vídeo dele, né? Tem uma imagem dele, inclusive, que está no vídeo, um material que ele produziu. Exatamente. A respeito... Milton, lê aí a pergunta. Peraí, tem uma pergunta de Milton aqui. Antes da gente ir para a pergunta de Milton, eu só queria esclarecer em relação a isso que você está me colocando, Maristela, que eu acho que é muito relevante no contexto que a gente está de atividade, né, de ensino remoto. Essa é uma questão muito, muito, muito relevante, assim. Tanto no sentido das lives que a gente muitas vezes tem feito, das aulas virtuais que a gente tem conduzido presenciais síncronas, né, quanto dos conteúdos que a gente produz e disponibiliza para os alunos para eles utilizarem de forma assíncrona. Aquele guia que eu coloquei aqui para vocês, eu sugiro muito que vocês façam a leitura, porque ele vai descrever, inclusive com as últimas alterações da Lei de Direito Autoral brasileira, qual é a realidade que a gente tem em relação à proteção do direito de imagem, tanto do professor quanto dos estudantes. Então, eu não vou entrar nessa frente aqui especificamente, só reforçar que na medida em que eu disponibilizo um conteúdo aberto, né, um conteúdo com licença livre, no caso aqui Creative Commons, que é o que a gente está incentivando, como disse Maristela, efetivamente eu estou me resguardando juridicamente em função daquilo que eu estou compartilhando. Mas existem pormenores, existem detalhes que são muito relevantes e que lá no guia estão muito bem colocados, considerando esse contexto principalmente que a gente está vivenciando, tá? Então vamos lá, a pergunta. O Milton está perguntando, se eu usar uma imagem, ou etc., colocando no slide a imagem no produto que eu fiz, o site de onde ela foi retirada também pode ser uma forma de se estar legalmente amparado. Estou imaginando que ele está falando aí de referenciar o lugar de onde eu tirei aquela imagem, né? Alguns advogados e juristas que consultei me afirmam que sim, mas sugeriram usar o C6. Então, o Creative Commons ele é sempre a melhor alternativa para evitar esses meandros, né, esses pormenores legais aí. Mas sim, a gente está discutindo, como eu mencionei, né, a gente, em nenhum momento, os Creative Commons não colocam em questão os direitos de autor. O direito de autor, inclusive, é inalienável. Então, o que ele faz é oferecer possibilidades mais amplas e diversas de uso para as obras que os autores produzem, né? Então, nesse sentido, ao referenciar onde é que aquele conteúdo estava disponibilizado, eu estou, de alguma maneira, me munindo, né? Mas pode ser que aquele ambiente que disponibilizou o conteúdo não tivesse o direito para fazer isso. Então, na verdade, eu estou me apropriando de um conteúdo que originalmente já não deveria estar disponível, porque aquele site que hospeda aquela imagem, hospeda aquele vídeo, não era o detentor dos direitos, porque não disponibilizava aquele conteúdo por meio de um licenciamento livre, um licenciamento aberto. Então, essa é uma questão, inclusive, uma das respostas a essa realidade lá do que está colocada no guia para pensar os ambientes aí, o Moodle, ou os AVAs que a gente tem utilizado, onde a gente muitas vezes insere conteúdo, de fato, essa é uma estratégia, não baixar o vídeo ou o conteúdo da imagem e subir para o AVA, mas ao invés disso, incorporar a URL ou o que seria o embed, né, colocar dentro, porque aí, na verdade, o que você está fazendo é referenciar para fora, e não se apropriando efetivamente do conteúdo, de uma cópia, e disponibilizando ela para os seus usuários, tá? Espero ter respondido, deixa eu ver aqui. Pronto, espero ter respondido. Ainda nessa perspectiva, vou voltar aqui para o YouTube, antes de mostrar o Creative Commons, para mostrar aquela busca, respondendo também aquela pergunta que Maristela fazia antes, né? Então, eu vou lá, estou na página principal do YouTube, certo? E aí fiz a pesquisa por palavra-chave física quântica, certo? Ele vai me mostrar aqui os conteúdos principais com base no algoritmo do YouTube, certo? Mas a gente está em busca de conteúdo livre, conteúdo que não nos restringe as possibilidades de uso. Então, eu vou lá em filtro, e aqui em características, ele vai me dar a possibilidade de buscar apenas por conteúdo que esteja disponibilizado por meio de licenças Creative Commons.
Perdão, e todos os vídeos que estão listados, então, aqui nessa playlist, digamos assim, nessa resposta que o YouTube me dá, são vídeos que estão disponibilizados nessa plataforma, porém, com licenciamento livre. Porque quando eu coloco um vídeo no YouTube, o que ele me dá é uma licença standard YouTube, que é muito semelhante ao que seria o copyright no sentido das restrições. Então, quando eu disponibilizo um conteúdo no YouTube com a licença Creative Commons, que eu posso fazer essa eleição lá na hora que eu estou disponibilizando, eu estou dando às pessoas, à sociedade, a possibilidade de utilizarem, de se apropriarem desse conteúdo com uma infinidade de outras, de uma infinidade grande de maneiras, né? Então, mostrei para vocês o Pixabay como espaço de imagens, o YouTube com essa possibilidade de fazer a seleção do filtro de licença Creative Commons, e para áudios, eu vou compartilhar com vocês esse ambiente aqui, que é o ccmixter.org. O ccmixter.org é genial no sentido para quem precisa utilizar conteúdos em áudio, especificamente. Sejam áudios, músicas completas, sejam temas, né, específicos, efeitos sonoros para a produção de algum vídeo, enfim. É muito, muito completo. Se vocês forem aqui em cada uma dessas sessões, vocês vão ver uma diversidade muito grande de conteúdos, e todos eles, assim, grande parte, o nome já diz CC Mixer, né, no sentido de Creative Commons, muito conteúdo livre. E aí você pode usar e abusar livremente para incorporar esse tipo de conteúdo nas produções que você realiza com seus alunos, ou fazer a indicação para que eles se apropriem desse ambiente na hora de construir algum determinado conteúdo, tá certo? Então, em termos de indicação, são esses os lugares. Mas, eu queria comentar com vocês, antes de mostrar como construir uma licença para um conteúdo, para um recurso educacional aberto, eu queria responder a essa que é uma questão que muitas vezes aparece, né? Qual é a diferença entre recurso educacional aberto e objeto de aprendizagem? Isso se alguém quiser aí me dar um feedback, se essa é uma questão mesmo que já se fez, que se pergunta, eu agradeço, porque a mim sempre me parece útil fazer essa distinção, né? Inclusive porque dentro do que a gente compreende, Maristela faz parte do mesmo grupo de pesquisa que eu, dentro do nosso grupo de pesquisa tem uma compreensão muito bem estabelecida, especialmente a partir das perspectivas do professor israelense Yochai Benkler, de que na educação o que a gente faz é a apropriação de objetos discretos de aprendizagem. E aí, objetos necessariamente que não foram pensados de bens culturais também. Essa é uma outra designação que ele vai utilizar, que eu acho muito relevante, no sentido de que nós estamos falando de elementos que estão produzidos socialmente, são elementos da cultura e que podem ser apropriados para o universo educacional com uma finalidade pedagógica. Então, eu estou falando de uma música, por exemplo, eu estou mostrando ali o ccmixter.org. As músicas que estão colocadas ali, as trilhas de áudio, não foram necessariamente produzidas para contextos educativos. E por que elas podem ser consideradas um ré, Daniel? Porque quando elas estão disponibilizadas por meio de licenciamento livre, que permite diferentes utilizações, e porque eu, como professor, para uma determinada experiência de aprendizagem, me aproprio dela, graças ao licenciamento aberto, para uma determinada finalidade pedagógica. Então, o educacional é atribuído pela intencionalidade pedagógica que eu e você, docente, designamos. Então, na verdade, o que a gente defende é uma cultura livre, ou seja, em que o commons, né, o espaço comum, seja amplamente fortalecido e nutrido com produtos, com elementos, vídeos, textos, áudios, elementos digitais dos mais diversos e também físicos, e que possam ser apropriados por pessoas que querem aprender, que querem vivenciar experiências de aprendizagem. Então, compreendendo essa lógica mais alargada do que são efetivamente recursos educacionais, ou seja, são bens culturais que se apropria, que o contexto educacional se apropria, entender a diferença entre objetos de aprendizagem e recursos educacionais abertos fica mais fácil. Um objeto de aprendizagem, ele é qualquer um desses elementos culturais que a gente está mencionando aí, pensados, incorporados, trazidos para o que seria a experiência de aprendizagem, né? Os recursos educacionais abertos, por sua vez, também são esses elementos gerais. No entanto, eles necessariamente precisam estar disponibilizados com licenças abertas, com licenças que permitam ampla utilização. E aí, a gente pode sintetizar da seguinte maneira: todo recurso educacional aberto é um objeto de aprendizagem, mas nem todo objeto de aprendizagem é um recurso educacional aberto. Porque um objeto de aprendizagem, ele pode ser um recurso aberto, um recurso que esteja disponibilizado apenas gratuitamente.
ou seja, que envolve um licenciamento restritivo, mas que é disponibilizado de forma gratuita. Enquanto que um recurso educacional aberto, mais do que ser gratuito, ele precisa oferecer um licenciamento livre, um licenciamento aberto. Então, espero ter respondido essa dúvida que muitas vezes surge, e, ao respondê-la, eu queria convidar vocês a conhecerem essa página. Essa página é o lugar onde essas licenças, que são a base para a gente estabelecer aquilo que é um recurso educacional aberto, podem ser utilizadas. Notem que para software, para diferentes tipos de conteúdos, existem diferentes tipos de licença. A licença Creative Commons, ela é reconhecida internacionalmente. Ela é parte, o Lawrence Lessig começou a desenvolver ela lá em 2005, mais ou menos, e que é um advogado americano, e hoje a Creative Commons é uma associação internacional que vai fomentar a produção dessas licenças, especialmente destinadas a conteúdos digitais, então das mais diferentes naturezas, né? Mas sim que existem a licença GNU Linux, existem outros tipos de GPL, perdão, então existem diferentes tipos de licença para existem diferentes tipos de licenças livres, abertas, para diferentes tipos de conteúdo. A que engloba uma quantidade mais ampla de conteúdos, talvez seja a Creative Commons, e é por isso que a gente reforça muito a utilização dela. Como é, Daniel? Criei o meu vídeo com os meus alunos, usei conteúdo livre, né, nessas plataformas que você sugeriu, e agora eu quero disponibilizar ele, eu quero devolver esse conteúdo que eu criei para o Commons, né, para que as pessoas também possam utilizar ele de maneira livre, de maneira aberta. Como é que eu faço uma licença? Como é que eu atribuo uma licença para esse conteúdo que eu criei? No caso aqui, pensando na lógica de um vídeo. Eu posso vir a esse site e eu vou responder a 2 perguntas simples. Na hora que eu responder a essas perguntas, dependendo da minha resposta, ele vai gerar para mim aqui embaixo uma licença, que na verdade termina sendo o quê? Uma imagem que eu posso incorporar ao meu vídeo, aqui no caso específico do exemplo que a gente está dando, ou ele também me dá uma URL que eu posso incorporar ao site onde eu vou disponibilizar aquele conteúdo. Pode ser um texto, um áudio, enfim, ou um curso, por exemplo, também. Por que essa licença? Porque marcar esse conteúdo que eu criei é importante com uma licença. Porque a lógica por trás dos REA eu tenho que dizer de saída para o usuário, para a pessoa a quem aquele conteúdo se destina, quais são os usos que ele pretende fazer, que ele pode fazer. Porque, ao contrário do copyright, quando eu não coloco uma licença, mas eu queria que meu conteúdo fosse aberto, mas eu não coloquei nenhuma licença. A lei de direito autoral, no caso brasileiro principalmente, vai dizer que um conteúdo que não esteja expressamente acompanhado de uma licença, que indique quais são os seus usos, ele está sob o guarda-chuva do copyright, sob o guarda-chuva do direito autoral. Então, se você não incorporar uma licença objetiva que permita os usos que você gostaria que fossem feitos para a sua obra, ela necessariamente vai ser entendida como sendo um bem disponibilizado por meio de copyright, certo? Então, você quer permitir que adaptações do seu trabalho sejam compartilhadas? Se sim, a licença, se sim, ok. E a outra pergunta, permitir usos comerciais do seu trabalho? Sim, também. Então, essa daqui é a versão mais aberta das licenças Creative Commons. A licença 4.0 internacional é a mais aberta, CC BY. Eu posso ver aqui CC BY e qualquer pessoa que vê um conteúdo com CC BY vai entender que ela pode usar comercialmente aquele trabalho e que ela pode fazer as apropriações que quiser no sentido das adaptações. Daniel, ela pode omitir quem foi que criou aquele conteúdo originalmente? Não, porque a gente aqui não está falando do direito à autoria, né, ao autor. E que a Maristela colocou aí no chat uma explicação bem bacana sobre isso também. Mas eu não quero permitir... ela está dizendo ali que tem outros conteúdos também postos no Moodle, isso é válido. Eu não quero permitir que adaptações do meu trabalho sejam compartilhadas. Então, se eu colocar não, você vê aqui que já muda o tipo da licença. Atribuição sem derivações. Ela passa a ser uma CC BY ND, que vai não permitir derivações. E, sim, desde que compartilhem igual. Então, eu vou dizer para que as pessoas que vão adaptar o meu conteúdo podem, sim, fazer usos comerciais, mas, no final, elas têm que disponibilizar aquele conteúdo que elas produzirem de maneira igual à licença que elas receberam. Então, CC BY SA. Então, na medida em que eu vou fazendo esse joguinho, né, digamos assim, em relação a essas perguntas, eu vou dando forma à licença que me interessa, que responde às minhas demandas pela criação de um determinado conteúdo, de um determinado recurso educacional aberto. Tá certo? Espero ter respondido um pouquinho como é que a gente constrói essa licença, né? A gente falou que ela é tão importante, como é que a gente constrói ela e como é que a gente rotula o conteúdo que a gente criou dessa maneira. Então,
Estão pedindo para você repetir só o passo aí, como é que enquanto você está entrando aí no site novamente, do Creative Commons, eu compartilhei um texto aqui, que é uma produção minha com mais 2 parceiras pesquisadoras aí na área de cibercultura. Lá tem mais ou menos um pouco uma síntese do que você está trazendo aqui, né? A gente fala um pouco sobre essas licenças, sobre REA, eu coloquei aqui o link aqui, mas depois eu estou fazendo aqui uma coletânea de tudo que você está trazendo aí, e depois eu vou enviar um e-mail para eles, mas muitos links já estão lá no Moodle. É porque naquela hora eu comecei a mostrar o Moodle, só que aí foi na hora que travou minha página, eu não terminei de mostrar. Perfeito. Então, eu vi do Theo Amiel, já está lá, e tem links de repositórios, de texto, tem muita coisa que já está no módulo do Moodle. O que não tiver, eu vou acrescentar. E eu já estou fazendo aqui, tá, para enviar para ele. Esse último vídeo que eu mandei do Theo aí no chat, inclusive, eu não tinha compartilhado com você antes, acho que é uma referência bem interessante, porque então, além de contar sobre o movimento REA, né, no caso... O primeiro vídeo era mais geral, fala um pouquinho da realidade brasileira. Então, sugiro que ele... Você não tinha me enviado, mas por coincidência foi o que eu disponibilizei lá e pedi para eles assistirem. Eu adoro o Theo Amiel. Pronto. Então é isso, gente. Vou repetir o passo a passo então, tá bom? Eu vou terminei a minha produção com os meus alunos, ou uma produção, como a Maricela inclusive comentava, o meu vídeo, eu tenho que dar uma aula, e eu resolvi gravar essa aula para disponibilizar o conteúdo para os meus alunos. Eu agora, com esse vídeo pronto, né, com a parte do conteúdo, digamos assim, produzida, eu posso vir aqui a página do Creative Commons, que o link já está lá no chat, e vou responder a essas perguntas. São 2 perguntas que são feitas, e na medida em que eu dou a resposta para elas, eu consigo gerar uma licença aqui embaixo. E aí, como eu disse para vocês, essa licença, tanto a imagem aqui, ó, pode ser salva para ser incorporada a um vídeo que a gente está criando, né, como uma parte final desse vídeo, como parte de baixo de uma imagem. Eu uso bastante nos slides também, ou no final das apresentações de slides que eu faço. Perdão. Ou, se você está trabalhando com uma página web, você pode também recuperar esse embed para colocar lá na sua página web, no caso, por exemplo, do Moodle, ou de outro ambiente, ou de no caso do WordPress, enfim, das páginas web que você estiver usando. Se você quiser, ao invés de incorporar somente a imagem, você pode incorporar o embed, que aí já vem também com o linkzinho para a pessoa clicar, por exemplo, se ela quiser entender um pouco melhor como é que é aquela licença e tal. Então, é assim que você atribui, eu imagino que era essa pergunta esse caminho que a Ângela estava pedindo, é assim que se cria uma licença para atribuir um determinado conteúdo que a gente desenvolveu, que a gente criou, tá certo? Tem tutoriais também que podem ajudar vocês aí nesse caminho. Não é muito difícil, é responder essas perguntas e incorporar na produção que você fez aquele conteúdo, o ícone, né, que é gerado com a descrição da licença, tá bom? Vamos para os repositórios? Vamos, exatamente onde eu cheguei agora. Eu queria mostrar para vocês ambientes onde vocês podem encontrar outros... A gente falou de conteúdos bastante genéricos, né? Imagens, vídeos, imagens, vídeos e áudios. A gente falou sobre isso agora. Espaços web onde a gente pode encontrar isso. Mas existem outros repositórios que são repositórios especialmente destinados a disponibilizar conteúdos REA, conteúdos com licenciamento aberto, que permitam diferentes usos. Então, eu queria sugerir para vocês o EduCaps, que é uma iniciativa dentro da perspectiva... Beleza, Ângela? Bom saber. Dentro da perspectiva daquilo que a gente conversava, que é dentro do movimento pelos recursos educacionais abertos, no caso brasileiro, tem uma frente muito forte sobre políticas públicas. Uma das conquistas desse universo da política pública, né, do enfrentamento dessa realidade, tem a ver com a adoção dentro da CAPES e nessa relação com a Universidade Aberta do Brasil, de uma medida em que todo o conteúdo que é produzido para os cursos da Universidade Aberta precisam ser disponibilizados por meio de uma licença livre, de uma licença aberta, orientada aí nesse caso para que seja a Creative Commons. Da mesma maneira, o próprio PNLD já orienta também, nessas últimas edições, que os conteúdos destinados aos professores, né, parte desse conteúdo, seja disponibilizado por meio de um licenciamento aberto também. Então, esses ambientes, no caso aqui do EduCaps principalmente, estão interessados em reunir esse conteúdo. O repositório é exatamente isso, né? Ele vai colocar aqui, por exemplo, vou clicar aqui na seção de vídeos. Vídeos que estão disponibilizados por áreas temáticas, enfim. Então, perdas de rede
de Distribuição e Economia de Água, um vídeo que foi produzido pela Unesp e está disponibilizado aqui por meio de licenciamento livre, certo? Então, aí você tem um conjunto de, vejam, para a área de saúde, para diferentes áreas, né, do conhecimento, conteúdo em vídeo. Daniel, quais são os outros? Tem também jogos, né, eu vou ver aqui essa seção. Então, ele mostra o Remar, eu vou mostrar ali o Remar já já. Outros jogos que foram construídos também com a perspectiva livre. Enfim, é um repositório com diversos tipos de conteúdos, num lugar, ou seja, é um lugar onde eu posso ir assegurado de que o que está colocado ali é um conteúdo que foi disponibilizado com uma perspectiva dessa de licenciamento aberto. E claro... Um pouquinho. Diga, querida. É só para ver se eles conseguiram clicar aí no EducaCaps. Então, aqui no chat está todo mundo rindo, porque é muita informação, muita informação. Geralmente, um curso de REA, né, Dan, tem uma carga horária. Ele está, coitado, correndo, tentando trazer informação, que a gente geralmente faz oficinas com a carga horária maior. Um mini curso com muito tempo, ele está tentando, correndo, sintetizando tudo. Para dar conta. Verdade, a ideia realmente é como eu falei para vocês no início, né? É fazer uma provocação, e aí, como eu estou sugerindo aí vários ambientes para vocês, na medida do possível, com calma depois, e realmente aquilo que interessar a vocês, se é uma parte mais teórica, uma parte mais conceitual, se é uma parte mais prática para encontrar conteúdo, enfim, eu acho que aqui, como a gente está num grupo bastante diverso também, pode ter esses diferentes interesses, né? Eu quero explorar isso mais teoricamente para eu entender e, quem sabe, produzir isso no sentido de artigos acadêmicos e tal. E aí a gente deu algumas sugestões aqui. Não, eu quero, na verdade, estou com uma demanda urgente de produção de conteúdo. E aí eu estou mostrando aqui alguns ambientes. Então, na verdade, é realmente um recorrido, um panorama, assim, mais geral, e que, claro, termina sendo bastante, né, avassalador, digamos assim, mas que vocês podem retomar depois. Essa é uma outra vantagem da gente estar aqui no ambiente online, né? A gente pode, sim, assincronamente depois recuperar isso daí. Contei para vocês, então, do EduCaps. Maristela perguntou, tá todo mundo conseguindo acessar aí o link? Pronto, me parece que sim, né? Porque, na verdade, assim, se tivesse mais tempo, a ideia era que a gente fosse compartilhando os links aqui e desse um tempinho para vocês irem navegando e conhecendo cada espaço. Mas, assim, a gente não tem tempo. Então, se a gente não tem tempo, aí pode compartilhar os links aqui, depois ele está só apresentando, e aí depois vocês vão navegar. E, assim, eu estou também, nós estamos aqui, que a gente pode continuar esse bate-papo depois também. E como a gente está fazendo essa curadoria aí com os links, isso é útil, muito, muito bacana, já tem bastante conteúdo disponibilizado no Moodle, e esses outros que a gente apareceram agora, quando ela compartilhar, vocês também vão fazendo essas apropriações que a gente comentava aqui antes, né? Então, além do EduCaps, a gente tem um outro repositório que eu sugiro muito que vocês conheçam, principalmente a galera das exatas, aí eu vi que tem alguns professores, inclusive, de matemática também, o pessoal de linguagens também tem conteúdo interessante aqui, que é a plataforma Remar. A plataforma Remar, na verdade, ela consiste num ambiente em que determinados jogos ou cursos, né, assim, projetos pensados para utilização conjunta por múltiplos usuários estão colocados nesse ambiente para serem experimentados, adaptados, uma vez que eles são construídos e disponibilizados por meio de licenças abertas. Então, pense, a gente falou muito sobre REA no sentido de um livro que está disponibilizado com licença aberta, um PDF, uma imagem, um vídeo. Mas e se eu tivesse um jogo que foi criado com uma metodologia aberta e está disponível com uma licença aberta? Eu poderia não somente usar aquele jogo no meu contexto de ensino, eu poderia também adaptar aquele jogo à minha realidade específica. Essa, inclusive, é uma das demandas mais básicas do que é o movimento REA, né? Uma das coisas que ele pretende garantir, que está na base do movimento REA, é a qualidade, mas também o acesso. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente não tem aí uma quantidade ou o acesso a determinados recursos que dialoguem com o que é a nossa experiência de aprendizagem ou a intenção da nossa experiência de aprendizagem objetiva. Eu tenho um vídeo que fala sobre o Brasil, por exemplo, mas eu queria um vídeo que falasse especificamente sobre o Nordeste de Amaralina, em Salvador, ou um bairro aí de onde você mora, uma situação problemática específica daquela região. Então, ok, eu posso pegar um conteúdo, que isso é uma problemática já discutida há bastante tempo, na realidade dos livros didáticos, sejam eles no ensino básico ou sejam eles no ensino superior, né? Que muitas vezes abordam, inclusive, as realidades fora do Brasil e não a realidade brasileira. Então, eu posso pegar esse conteúdo, uma vez que ele está disponibilizado por licença livre, e adaptá-lo à minha realidade.
ou posso construir esse conteúdo ligado à minha realidade e disponibilizá-lo com licença livre. Tá? Então, aqui o Remar está pensado exatamente para esse outro horizonte, que é das plataformas dos jogos, né? Ou de projetos pensados aí. E aí, aqui eu tenho eles explicam um pouco como é que está pensado, como é que é organizado essa plataforma. Sugiro que vocês deem uma futucada. Vou colocar agora o link aí no chat, tá bom? Do projeto Remar. Outro que é um repositório também. Ele está lá com uma... Se você fizer aqui o login, você pode se cadastrar, fazer o login e vai encontrar esses conteúdos disponibilizados ali, tá bom? Um outro REA, né? A própria tabela em si é um REA, está disponibilizada com licenciamento livre, mas ela faz um geral sobre vários softwares livres que estão disponíveis para a gente incorporar dentro das nossas dinâmicas de ensino-aprendizagem. E vejam, as áreas são das mais distintas, né? Desde educação física, artística, enfim, astronomia. Então, eu vou colocar para vocês essa tabela dinâmica de software livre, especialmente dinâmica porque ela está constantemente sendo atualizada. Então, acho relevante para que vocês deem uma olhada para ver se não tem nenhum software que possa substituir os softwares proprietários que você usa. Muitas vezes, inclusive, acontece bastante, inclusive nas universidades federais, sem a licença, né? A gente, na verdade, pirateia, né, como se diz vulgarmente, porque na falta, né, de recursos, de verbas, por exemplo, para pagar licenciamento. Enfim, eu queria sugerir esses 3 repositórios, principalmente, tá certo? E agora, para a parte final, eu queria contar para vocês 2 experiências, Maristela conhece elas principalmente, né? Queria contar para vocês essas 2 experiências, para vocês entenderem como é que um professor, por exemplo, no ensino superior, pode fomentar a produção de REA e se apropriar de conteúdo livre também, né, para a construção das suas disciplinas, dos componentes curriculares que ele oferta. E aí eu vou contar o caso do meu orientador, que é um dos casos dentro do nosso grupo de pesquisa que tenta trabalhar com essa abordagem mesmo, né? No caso do professor Nelson Preto, o projeto RIP, na verdade, a Rede de Intercâmbio de Produção Educativa, hoje ele subsidia as produções, os recursos educacionais abertos, aqui no caso, em formato de vídeo, que são produzidos dentro de uma disciplina, dentro de um componente curricular chamado Memória em Vídeo da Educação Brasileira. Então, semestralmente, esse professor universitário, no caso aí, o professor Nelson Preto, vai trabalhar toda uma temática de produção de vídeo, no sentido da linguagem, no sentido, inclusive, do estudo teórico de quem são os entrevistados naquele período. Depois eles constroem uma entrevista, efetivamente, para ser realizada um guia, né, para ser realizada a entrevista com o convidado, no sentido de, o elemento básico é tentar recompor a memória da história da educação baiana. E aí, ao final, a ideia é que seja gerado um produto, um recurso educacional aberto, licenciado com licenciamento livre, que seja disponibilizado para a sociedade para diferentes usos. Então, a gente, por exemplo, tem a TV Educativa da Bahia se apropriando de parte desse conteúdo para fazer vinhetas, para construir seus próprios, construir elementos. Tem outros pesquisadores utilizando isso para incorporar suas teses, suas dissertações. Enfim, tem isso sendo usado como elemento para produção de artigos, a partir daquela fala histórica que esses entrevistados, esses convidados apresentam. Então, diferentes usos para esse conteúdo aberto que está sendo fomentado no contexto da disciplina. Então, esse é um dos exemplos de uma apropriação e uma coisa que é importante. Os alunos vão construir, por exemplo, vinhetas, vão construir outros elementos visuais aí, usando a linguagem audiovisual, e eles vão utilizar para a produção desse conteúdo que eles são desafiados dentro da disciplina, sempre conteúdos livres. Vão fazer a garimpagem nesses repositórios que eu mencionava para vocês antes. Então, essa é uma apropriação possível, considerando a realidade do ensino superior, e aí, no caso específico, da linguagem de vídeo. E aí, para finalizar, esses vídeos podiam, por exemplo, também estar no YouTube com a licença aberta. Poderiam. Mas, no caso, o grupo de pesquisa já desenvolvia uma plataforma, essa rede de intercâmbio de produção educativa de projetos anteriores, subsidiada nessa plataforma que também é livre, também é um software livre, a plataforma Nosfero. Então, a gente tem aí um conjunto, um ecossistema todo ligado a esse conjunto de práticas abertas que eu mencionava para vocês. Tá? Nelson teve com a gente, né, no seminário. Nelson teve com a gente aqui no seminário da UFSB, o primeiro seminário virtual da UFSB. Então, é um link super... Eu vou colocar, inclusive, aqui para vocês, né, conhecerem, se quiserem depois. E já caminhando para o fim,
mais uma vez, eu queria mostrar para vocês um último lugar que não é um repositório. O Relia é um referatório. Ele, na verdade, diferente dos demais, os outros que eu mostrei para vocês, tem os links e muitas vezes tem o conteúdo ali dentro. Então, se ele menciona, por exemplo, no EduCaps, um determinado PDF, um determinado livro digital que está disponibilizado com licença livre, ele tem lá o link para baixar de dentro da plataforma EduCaps. O Relia não, ele é um referatório. Ele, na verdade, é fruto... aí dentro estão colocados vários links para conteúdos livres, para conteúdos abertos. Aqui vocês veem os tipos. E dentro desses conteúdos, tem algumas indicações de uso, por exemplo, também. Então, isso é bem interessante, porque elas estão comentadas, né? Como é que eu poderia utilizar, como é que aquilo dali seria útil dentro do que seria um contexto de ensino-aprendizagem possível. Então, eu vou colocar para vocês o link aqui. Já coloquei. Obrigado, Mari. E já falei para vocês desse guia aqui, que é importantíssimo, o mapa da Educação Aberta. Não vou colocar o link porque ele está lá na página principal da Educação Aberta, né, da iniciativa Educação Aberta, a primeiro link que eu mandei para vocês. Então, se eu quiser saber projetos de REA no Brasil e no mundo, eu posso dar uma olhada nesse mapa e ter ideia do que está sendo desenvolvido. E, por último, o Guia da Educação Aberta. Esse é indispensável porque também sintetiza várias dessas práticas, dessas iniciativas, inclusive as políticas que eu mencionava para o ensino superior, que são muito, muito, muito úteis. E não podemos deixar de falar de pandemia, né? A gente está nesse momento que a gente está vivenciando. E os recursos, a lógica por trás dos recursos educacionais abertos responde muito bem a essa realidade, especialmente porque ela é um movimento que já vinha sendo construído e articulado antes da pandemia. Então, nesse contexto, ela dá margem, dá vazão a muitas iniciativas, e eu queria terminar compartilhando essa iniciativa com vocês, uma mobilização, especialmente em espanhol, para hispanohablantes, né? Mas uma iniciativa que reúne um conjunto de recursos educacionais abertos para professores, aqui no caso específico da educação básica, em que esses conteúdos estavam disponibilizados para esses professores utilizarem no contexto da pandemia, a partir de diferentes linguagens. Então, terminar dizendo isso para vocês. Utilizar recurso educacional aberto, fomentar a sua produção dentro dos nossos contextos de experiência de aprendizagem, né, nos diferentes componentes curriculares que vocês ministram, significa fomentar o conhecimento livre, o conhecimento aberto, dar espaço para que novas produções sejam feitas e que uma lógica, que é uma lógica muitas vezes estabelecida de consumo apenas de obras intelectuais, ela se coloque em segundo plano e a gente passe a reconhecer aquilo que a gente já faz enquanto autor de vários processos e fortalecer isso também junto aos nossos estudantes. A gente não está falando só de criação de recurso educacional aberto por nossa parte, né, quanto professores, mas também pelos nossos alunos, fomentar junto a eles experiências colaborativas, né, entre nós, eles, entre pares, enfim. Então, termino com essa sugestão aí para vocês, essa referência, acho que ela é bastante, bastante útil, e espero que me coloque à disposição para a gente seguir dialogando. O link, esse eu não tenho, não. Esse link aí eu não tenho, não. Acho que eu coloquei aqui, deixa eu ver. Não colocou, não. Pronto, coloco agora, tá certo? E aí fico à disposição para a gente trocar ideias, a gente já respondeu algumas perguntas aí, né, ao longo do diálogo, mas se vocês julgarem que é importante, tem alguma questão ainda em aberto, querem falar sobre alguma coisa específica, eu estou à disposição, tá bom? Tem um caderno também para professor, que foi feito um caderno para professor da educação básica, eu disponibilizei até lá no Moodle, que eu acho que é quase uma cartilhinha, que ele é bem... Eu estava procurando o link aqui, mas eu vou mandar, eu já coloquei lá no Moodle. Eu estou mostrando para vocês. Dentro do site da Iniciativa Educação Aberta, publicações... Para professores. E aqui eu tenho o caderno REA, tá certo? É esse aqui. Não é esse que você está imaginando, né? Esse que eu estava aqui procurando. Eu coloquei o link lá no Moodle. Então, Ângela, que perguntou, né, que ela pediu para você repetir o passo a passo para disponibilizar um material no Creative Commons. Lá nesse caderninho, naquele caderninho que ele colocou, tem ali o passo a passo. Ali ele foi um caderno pensado para professor da educação básica, mas a gente do ensino superior pode se apropriar, porque é quase uma cartilha. Exatamente. Né? Tem o passo a passo para a gente produzir, tem sugestões de repositórios, é um material bem interessante, para iniciante mesmo aí, esse aí. Exatamente. Aí é um caderno. Não, isso, Sérgio, eu acho que, inclusive, depois eu estou querendo até ofertar oficinas sobre REA.
né? Eu acho que é um mini curso onde a gente possa discutir e se aprofundar mais sobre o conteúdo, porque hoje a gente teve uma visão geral aí, e só Daniel, que é estudioso do tema, né? E aí a gente pode depois, quem tiver interesse, né, a gente montar grupos de estudo, fazer oficinas, né, de produção de REA, né, de compartilhamento, tá? Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta, gente? A gente já está encerrando, já são 5:45. Aqui no chat não tem mais nenhuma pergunta, então eu vou começar agradecendo aí a Daniel, né? Foi uma tarde riquíssima, com certeza. Esperamos, Daniel passou no concurso aqui da UFSB, tá na torcida que ele venha ser nosso colega aí, está esperando. Verdade. E aí, Dan, a gente lhe agradece. Queria agradecer também, Daniel, pela sua presença hoje. Muito obrigada por trazer toda essa informação e abrilhantar esse momento com os seus conhecimentos. Muito obrigada. Nada, queridos. Eu que agradeço. Assim, tem sido uma oportunidade singular, assim, esses espaços de diálogo, especialmente porque também a gente vai conhecendo aí um pouco da realidade, né, que cada universidade, cada um de vocês estão enfrentando. E, de fato, me coloco à disposição, a Maristela e a Ivana têm os meus contatos, a gente tem trocado bastante aí, e eu desejo sorte e sucesso para vocês nessa empreitada que está sendo, especialmente aí no contexto do que a gente está vivendo, né, trabalhar com educação. Mas tenho certeza que esse time aí é um ótimo time, está bem assessorado também com as meninas, e avante, estamos juntos.